Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos e aqui a gente só fala sobre prática trabalhista. Aqui eu queria abordar de forma um pouco mais, aprofundada sobre instrumentos coletivos, que eu acho que é uma ferramenta que o advogado precisa estar dominando para exatamente extrair o 100% da sua ação trabalhista. Então ele precisa entender conceitos e elementos de um instrumento coletivo. Eu até trouxe aqui uma notícia aqui que pode lhe auxiliar para isso. Dependendo da norma, se ela for abusiva ou não, existe a possibilidade do advogado no caso da norma coletiva, né, do acordo coletivo, convenção coletiva, né, ele pode tentar pedir a nulidade se tiver algum abuso de direito e etc e tal. No entanto, é muito conhecido que quando existe, né, um acordo entre o trabalhador e o empregado, ele foi feito exatamente para ter muito mais benefícios para o trabalhador, flexibilizando as normas normais, né, de intervalo. Então, como a gente vai verificar aqui, no caso aqui específico é de intervalo, né? Mas poderia ter uma flexibilidade de outros direitos do trabalhador. Então, você vai ver alguns funcionários assim que tu fala, por exemplo, que parece ser muito absurdo, mas dá muito outros direitos. Empregados de mineração, por exemplo, às vezes tem jornada de 12 horas, 14 horas. Tem várias coisas assim que, em teoria, são prejudiciais, mas tem outros elementos dentro da norma coletiva que beneficiam muito o empregado. Então, em teoria, é para ter essa harmonia de muitos mais benefícios para o empregado, em compensação de uma flexibilização de alguns direitos. Então, basicamente, para entender esse caso, que eu acho que é muito interessante e bastante didático, o cobrador, né, de ônibus que extrapolava 2 horas de intervalo não vai receber horas extras. Basicamente, eles tinham um intervalo muito grande dentro do serviço, que isso meio que ele ficava à disposição da empresa por muito tempo. Então, ele basicamente a tese do reclamante pela nulidade, né, da norma coletiva em razão disso. E que deveria ser pago, né, as horas extras em favor do trabalhador. Então, bora dar uma lida aqui nessa notícia. A primeira turma do TST validou a cláusula coletiva que permite o intervalo entre a jornada superior a 2 horas para cobradores de ônibus. O trabalhador, né, da empresa Aviação Garcia teve negado seu pedido de horas extras, pois não houve abuso na aplicação da norma. E a decisão reconheceu que não há exigência legal de especificar horários fixos para o intervalo. Então vai contar aqui de forma resumida, né? Vamos dar uma olhada aqui mais sucintamente. Ao julgar o recurso de revista, a primeira turma compreendeu que a cláusula coletiva que autoriza a adoção de intervalo entre a jornada superior a 2 horas deve ter sua validade reconhecida, ainda que estabeleça previsão genérica de extrapolação do intervalo, diante da permissão do artigo 71 caput da CLT. Conforme esse entendimento, não existe no ordenamento jurídico brasileiro a obrigação de especificar os horários de intervalo entre a jornada. Apesar da decisão, né, o ministro relator comenta, né, que o empregador não pode, sob pretexto de estar parado por norma coletiva, no caso, o empregador não pode, né, se utilizar desse pretexto para impor ao trabalhador em períodos extensos de intervalo, a ponto de gerar um efetivo risco à saúde e segurança do trabalhador. Mas concluiu que não era o caso dos autos. Na avaliação do desembargador relator, a imposição reiterada de intervalos demasiadamente extensos, com riscos concretos ao trabalhador, desnatura a finalidade protetiva do intervalo intrajornada e revela a execução desproporcional e danosa da cláusula coletiva, justificando a invalidação dos seus efeitos concretos e, por consequência, autorizando a condenação ao pagamento do intervalo suprimido. No caso dos autos, né, no entanto, ele verifica, né, que a aviação Garcia ela não demonstra, né, qualquer tipo de abuso nessa possibilidade. Eu queria trazer essa notícia porque eu acho que é exatamente o advogado ele precisa estar atento a essas possibilidades. Quando a gente não está atento a essas possibilidades, a gente acaba ficando meio que no automático, só fazendo ações simples, etc e tal. Mas imagine, como bem especificado aqui pelo voto do, do relator, existe possibilidade que você consegue pedir a nulidade de alguma norma, demonstrando, né, o abuso de direito exatamente para você conseguir pedir outros pedidos na sua ação. A gente não pode se limitar a verificar só aquelas questões muito de plano,
num processo trabalhista. A gente acaba perdendo oportunidades. Porque imagine essa situação, se fosse abusiva, esse intervalo demasiado, e ele tivesse a procedência, ele poderia conseguir ajuizar por outros funcionários dessa mesma empresa e por outros funcionários de outras empresas que também estivessem sob esse regime dessa norma coletiva. Então, o advogado ele precisa estar masterizado nessas questões de acordo, convenção coletiva, que eu entendo que faz total diferença para o advogado. E aproveitando, né, que a gente está falando sobre o tema, tem um ponto que alguns advogados também pecam, e eu acho que é importante a gente salientar quando a gente está tratando sobre o tema. Quando a gente está fazendo o pedido, a gente tem que subsidiar ele. E o entendimento consolidado é que quando a gente não junta a norma coletiva do período que a gente está pleiteando alguma coisa, o juiz interfere de plano. Então imagine aqui se ele na cláusula coletiva tivesse, sei lá, o auxílio creche. É, ele trabalhou do ano 23 a 24, 24 a 25. Aí eu junto somente o do 25. Eu não vou conseguir pleitear esse auxílio creche de 2024. Tá entendendo? Porque o de 25 só fazia vigência por 25, por exemplo. Então a gente tem que não só juntar a norma coletiva, mas de todos os períodos anteriores. Senão a gente vai perder o pedido. Então, basicamente, isso são considerações importantes que eu acredito que podem auxiliar vocês na sua jornada na área trabalhista, quando a gente se trata sobre esse tema, e pode fazer diferença na sua ação. Se tiver qualquer dúvida, basta deixar nos comentários que eu vou ter o prazer em responder. E também estou disponível, né, para os alunos na formação de advocacia trabalhista. Confere aqui o link da descrição, que eu vou ter o prazer em auxiliar na medida do possível nos seus processos. Valeu e falou!